A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta dessa série é comentar a lição bíblica da editora Caleu, que é usado na Assembleia de Deus Missão aqui da cidade de Blumenau. E nesse terceiro trimestre de 2025, o tema é o fruto do Espírito Santo, tendo como base Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito Santo. E neste domingo, dia 21 de dezembro de 2025, a lição número 12, com o tema O fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. A palavra contraste quer dizer diferença. Então hoje vamos comentar sobre a diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne. O nosso texto-chave se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, a carta aos Gálatas, Paulo está falando aqui no capítulo 5 sobre o fruto do Espírito em relação às obras da carne, que é um tema muito importante para os nossos dias. Parte 1 da nossa lição, as obras da carne em Gálatas, capítulo 5, o que o homem produz longe do Espírito. E a primeira parte da parte 1, conceituando as obras da carne. Vale lembrar que a carta aos Gálatas foi escrita por causa dos judaizantes que queriam que os gentios que se tinham convertido a Cristo seguissem a lei de Moisés. Se isso acontecesse, o cristianismo seria apenas uma ramificação dentro do judaísmo, ao invés de se tornar uma forma universal de salvação. Então haveria mais uma parte, como tinham os fariseus, os saduceus, os herodianos, seria apenas mais uma ramificação do judaísmo, onde o plano de salvação cairia todo por terra. Então, esses judaizantes podemos entender que estavam sendo usados de certa forma pelo maligno. E conceituando obras da carne, entendemos que é a manifestação da natureza humana produzida por causa do pecado. A palavra carne não se entende apenas como corpo, mas como todas as emoções e vontades do ser humano não regenerado. E obra fala de trabalho, aquilo que o homem produz longe de Deus. Isso que Paulo fala, os tais que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Segunda parte da parte 1, as obras da carne, um espelho da natureza humana sem Deus. Então ele mostra, ele reflete aquilo que o homem é sem Deus. Então são 16 itens dessas obras da carne que Paulo relaciona ali em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. E eu vou aqui relacionar por seções, por exemplo, pecados sexuais, que são prostituição, impureza e lascívia. A prostituição é relação sexual ilícita fora dos padrões de Deus que ele instituiu no casamento. A impureza são pensamentos, desejos, atos e palavras, são a sujeira moral que está no ser humano. E tem a lascívia, que é a falta de decência, a falta de pudor, é uma pessoa sem moral. E tem os pecados da ordem religiosa, que são idolatria e feitiçaria. A idolatria são adoração a coisas, pessoas ou situações que é maior do que Deus. Coloca aquilo na frente de Deus. E tem a feitiçaria, prática do ocultismo, muito falado, comentado ali no Velho Testamento, nas leis de Moisés, proibindo o povo de Deus de tais práticas. E tem os pecados de ordem social, como inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Veja só a quantidade de situações, de obras da carne que envolve o nosso relacionamento com o nosso próximo. Inimizade é a aversão, hostilidade ao próximo, é o famoso ódio. Porfia são brigas, desavenças. Ciúmes é ressentimento pelo sucesso de outras pessoas. Ira é explosão daquele temperamento agressivo. Discórdias, promover a si mesmo em interesse próprio. Dissensões é divisão, é a criar a desunião. Facções são partidos, isso é, separatistas para
causar problemas, e invejas, isso é, desejar o que é do outro. E para encerrar as 16 itens do Obras da Carne, temos os pecados que envolvem o excesso, que é bebedice e glutonaria. Bebedice é a relação excessiva com o álcool, e a glutonaria é a relação excessiva com a comida, quando ingerimos mais do que precisamos, ou também quando fazemos um grande banquete, toda aquela comida que sobrou acaba indo fora. Isso é um pecado de glutonaria, você fez mais do que precisa, mais do que deseja. Terceira parte da parte 1. Obras da carne, plural, fruto do Espírito, singular. Como eu já comentei aqui, os itens das obras da carne são 16 ações do ser humano, 16 trabalhos que ele tem. E fruto do Espírito são 9 partes agindo no ser humano? Não, é influenciando o ser humano. Quando você vê no Novo Testamento o Espírito escrito com letra minúscula, é o Espírito do homem, aquele que habita no homem. E quando você vê Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então é esse que influencia o ser humano a praticar o fruto do Espírito. Então esse fruto aparece na vida do cristão. Parte 2 da nossa lição, o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Primeira parte da parte 2, as obras da carne em oposição ao fruto do Espírito. Quando você tem as 9 partes do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, você vê essas partes totalmente em contraste, em oposição aos 16 itens das obras da carne. Por exemplo, quando o fruto do Espírito produz amor em você, a prostituição, a impureza, a lascívia, que são atos que são contra isso, serão banidos de você. Quando você tem a fidelidade, que é parte do fruto do Espírito, você vê que a idolatria e a feitiçaria, que são atos que deixam Deus entristecido, deixam o Espírito Santo entristecido, você também não vai praticar. Já quando há o excesso, que é a bebedice, a glutonaria, você tem a parte do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, que faz você não cometer esses excessos. Agora, contra os atos sociais que eu citei antes, aqui os pecados que envolvem a nossa relação com o nosso próximo, se nós temos alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e mansidão, todas essas situações que eu citei antes, que é inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas, tudo isso será destruído através do fruto do Espírito. Mas entenda, como Jesus disse, perguntaram para ele qual é o grande mandamento. Ele disse, o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma, entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você tem o amor de Deus em você, todas essas 16 obras da carne, esses trabalhos serão destruídos na tua vida. Claro, é um processo gradual. Esse processo só terminará no dia que o Senhor Jesus nos chamar para a sua glória. Segunda parte da parte 2. Carne versus espírito. O confronto de duas naturezas. Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 16, dizendo: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então esse confronto existe entre a carne e o Espírito. É interessante e incrível até que a palavra Espírito está com letra maiúscula. Então a carne luta contra o Espírito Santo, a nossa carne luta contra o Espírito Santo. Claro, a ideia é que ela nunca vai conseguir vencer. Quanto mais você se dedicar ao Espírito, mais a sua carne vai morrer. E quando Paulo escreve que a carne cobiça contra o Espírito, está querendo dizer, a carne quer dominar o ser humano. Os desejos, a vontade é dominar o ser humano para que ele faça a sua natureza humana. E o Espírito também cobiça contra a carne, que é o que ele quer. Ele quer que o homem faça a vontade de Deus. Por isso que Paulo começa esse texto, no versículo 16, dizendo:
E em espírito, isso é, ande junto, faça junto, o Espírito Santo dá um passo, você dá um passo junto, sempre os dois indo na direção de Deus. Por mais que a carne lute contra o Espírito, quanto mais você buscar a Deus, mais a tua carne vai ser derrotada. Terceira parte da parte 2, o Espírito Santo não divide o trono do nosso coração com a carne. Em Romanos capítulo 7, Paulo fala muito bem certo essa relação do Espírito Santo com a nossa carne, dele dominando o ser humano para não fazer os desejos da nossa carne. Então, até que no versículo 17 desse capítulo 7 de Romanos, Paulo escreve: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, isso é o mal, mas o pecado que habita em mim. Paulo tinha esse entendimento. Aí no versículo 18 ele fala: na minha carne não habita bem algum. Quando ele fala carne, como eu citei já anteriormente, é os nossos desejos carnais não nos trazem bem algum. Por quê? Porque são as obras da carne. E no versículo 19 desse capítulo 7, Paulo diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E no versículo 20 ele explica por quê. Esse mal é o pecado que habita em mim é que faz. E ele no 22, ele é muito perfeito para dar essa explicação, esse entendimento maravilhoso. No meu homem interior tenho prazer na lei de Deus. Olha só, ele deseja, ele anseia. Mas no 23 ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Então, Paulo tinha essa guerra interior da lei dos membros dele contra a lei de Deus, que o Espírito Santo agia na vida dele. Então, Paulo entende que o Espírito Santo estava dizendo: Paulo, o trono do teu coração é meu, glória a Deus. Parte 3 da nossa lição: consequências de viver segundo as obras da carne. O que pode acontecer se nós vivermos segundo aqueles 16 itens que eu citei aqui? E a primeira parte da parte 3, a exclusão do reino de Deus para quem vive conforme a carne. Paulo escreve no capítulo 5, versículo 21 de Gálatas, depois de citar os 16 itens da obra da carne. Ele diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa palavra praticam quer dizer praticar sempre, é ação contínua. Refere-se a uma pessoa que está sem arrependimento, que não está vivendo para Deus. Não herdarão, essa palavra herdarão quer dizer receber herança. Então, quando ele diz não herdarão, quer dizer que não é filho, portanto não herdará, porque está vivendo fora da vontade de Deus. Então, está dizendo: Deus, tu não é meu pai. Então, consequentemente, essa pessoa não herdará, não terá essa herança do reino de Deus. Segunda parte da parte 3. As obras da carne geram morte espiritual. Nós temos que entender uma coisa em relação à questão dessa parte. O ser humano está morto espiritualmente desde o jardim do Éden. Então, não é que as obras da carne geram morte espiritual, que a morte espiritual gera as obras da carne no ser humano. Então o ser humano entende o Evangelho, ouve a mensagem de salvação, se converte a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada dentro dele e começa o processo. Aí o ser humano vai escolher se ele quer viver segundo o Espírito ou se ele quer viver segundo a carne. Só que agora há uma diferença: ele tem consciência de que as obras da carne vai fazer ele não herdar o reino do céu. Enquanto ele está morto espiritualmente sem Deus, isso já vai gerar as obras da carne. Agora ele continua com as obras da carne, mas elas estão sendo anuladas, aniquiladas dia após dia, conforme a sua busca, conforme a sua intimidade, conforme o seu desejo de estar na presença de Deus. Como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 6. A obra que ele começou a aperfeiçoará, isso é, vai aperfeiçoando, vai melhorando até aquele grande dia, o dia do Senhor Jesus. Pode ser no dia do arrebatamento da igreja, no coletivo, ou pode ser no individual, quando o Senhor Jesus
chamar você para a sua glória. Concluindo a nossa lição, aqui a lição número 12, hoje comentei sobre o fruto do Espírito em contraste com as obras da carne, a diferença. Então a diferença é gritante. Enquanto as obras da carne produzem coisas que vai fazer a pessoa ser condenada, ser jogada para o inferno, o fruto do Espírito produz na vida daquela pessoa coisas que vão levá-lo mais perto de Deus, vão fazer ele encontrar a Deus. É um processo diário? Sim. É um processo difícil? Em alguns pontos se torna difícil, em alguns momentos se torna difícil, mas com o passar do tempo se torna tranquilo, se torna fácil. A vida com Deus não é um peso, a vida com Deus não é exterior, quando as pessoas olham somente o exterior da pessoa. A vida com Deus começa no interior dela, no momento que ela aceita Jesus, começa uma obra interior pelo Espírito Santo na vida dela. Então o fruto do Espírito começa a ser produzido. Jesus falou, que está lá relatado em João capítulo 5, que se nós estivermos nele e ele em nós, nós produziremos muito frutos. E ele mesmo disse: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Quem está em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está em nós através do Espírito Santo, e nós estamos em Jesus através da nossa comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Nós somos os ramos que produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é simplesmente a aparência humana, não é o exterior humano, mas o fruto do Espírito são ações que você viu aqui, já está vendo aqui ao longo desses 3 meses, 9 ações: amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ações que mostram que você é um verdadeiro cristão. Tudo isso está diferente das obras da carne. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado este breve comentário aqui da lição número 12. No próximo domingo estaremos encerrando essa série O Fruto do Espírito Santo aqui da lição da Caleu, com a lição número 13, que diz assim: desenvolvendo o fruto do Espírito. Eu aguardo vocês, fiquem todos na paz. Tchau.